Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Queridos, eu convido vocês a estarem abrindo suas Bíblias no livro de 1 de Reis, capítulo de número 19, do 19 ao 21. Aleluia. Esse ano é o ano da exatidão. Segundo a Bíblia, a exatidão é valorizado como uma qualidade importante. Ela é associada à verdade e à honestidade. A Bíblia incentiva os cristãos a buscarem a exatidão em suas palavras, ações, evitando mentira e distorção da verdade. Amém? Glórias a Deus. Esse é o ano da exatidão, queridos. Vamos ser íntegros com o Senhor. Como disse o nosso pastor, é feijão com arroz, não tem que ficar fazendo moda. A Bíblia é o que você sabe que é a palavra de Deus. Não vamos inventar moda. Aleluia. Vamos deixar o Senhor fazer. Amém. Eu queria estar lendo com você aqui no nosso Data Show. Irmãos, eu confesso para vocês que para mim que tenho uma certa dificuldade de ler, o Data Show para mim é uma benção, viu, irmãos? Mas você pode trazer a sua Bíblia, eu também gosto de ler a Bíblia em casa, porque lá eu posso socar a cara assim, ninguém ri, entendeu? E aqui não dá, então daí a gente tenta ler aqui, mas o Senhor conhece o nosso coração, sabe que a gente quer fazer o melhor. Se não tivesse o Data Show, ele ia fazer eu decorar a Bíblia, né? Mas como não precisa, então eu vou ler. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram então, e se dispôs e seguiu a Elias e o... Amém. Podemos sentar. Bom, nós estamos aqui vivendo 3 dias de primícias, ou seja, eu entendo que primícia é dar o nosso melhor para Deus. Quem concorda, diga amém. Olhe bem, vou repetir. Primícia significa dar o meu melhor para Deus. É muito importante que eu e você saibamos que tudo começou com Caim e Abel, né? Não foram os dois que agradaram ao Senhor. Isso significa que na igreja existem os Caíns, existem os Abéis. Ou seja, tem aquele que tem certeza que está dando o melhor para o Senhor, mas está dando o resto. Mas o que nós queremos falar nessa noite, nesse ano de exatidão, eu quero estar falando um pouquinho
de unção e de aliança. Diga, unção e aliança. O que é unção? Unção é, na verdade, esta é sobre uma proteção divina, né? Unção é uma proteção divina. E essa unção, ela pode fazer o quê? Ela pode curar ou confortar alguma enfermidade física. Preste atenção, ela pode curar, achei muito interessante, e confortar alguma enfermidade física. Por exemplo, eu tenho a minha enfermidade confortada, não curada, por enquanto, amém? E também facilitar o entendimento da palavra, que as pessoas realmente ouvem, facilitar o entendimento, a unção facilita, claro que com o Espírito Santo que convence, amém? Quem convence é o Espírito Santo, amém, igreja? Então, a unção é algo que o crente luta para ter. Quem é que não gosta de escutar um homem ou uma mulher ungida? Quando eu falo de unção, eu falo daquela pessoa que ela só diz a paz do Senhor, tu já quer chorar. É uma unção, uma graça, uma coisa. Enfim, quem não quer ter isso? Todos querem ter isso. Só que tem algumas coisas que nós precisamos entender e que nós temos dificuldade. O que acontece? A igreja do Senhor, com o passar do tempo, ela começou a ficar um pouco, digamos assim, um pouco mais famosa, principalmente no Brasil, onde as pessoas estão até achando que ser crente está na moda. Principalmente algumas pessoas que escolhem igrejas, né, com mais renome, coisas, enfim, e está ficando bonito. Só que está se notando também que as pessoas acham que para mim ter unção, basta eu dizer que eu aceitei a Jesus, que eu vou ao culto, que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, eu sou amigo do pastor, eu ajudo o pastor, mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo, eu não tenho tempo para o Senhor, eu simplesmente sou aquela pessoa que posso dizer até que sou simpatizante de Jesus, mas eu gostaria de unção. Eu me lembro de uma passagem bíblica, quem conhece Bíblia sabe o que eu estou falando, daquele homem que quis ter a unção dos discípulos. Ele viu ali os discípulos colocando a mão e ele quis oferecer dinheiro para receber aquilo. Quem está lembrado disso? Né? Vocês sabem o que aconteceu com ele. O que é isso, rapaz? Está pensando que isso aqui se recebe com dinheiro? Talvez se as pessoas pudessem, dentro da igreja, comprar a unção, talvez comprariam. Porque, infelizmente, quando se trata de ter vida com Deus, as pessoas têm um grande problema. Mas, por isso que o Senhor colocou no meu coração de falar sobre Eliseu. Primeiro, você conhece Elias, um homem cheio de Deus, um homem que desafiou os profetas de Baal, um homem que matou os profetas, um homem que fez pouco caso dos profetas. Pede para esse Deus de vocês aí para ver se vai descer fogo do céu. Você conhece muito bem essa história. Depois o Elias também dá uma recaída, fica com medo da Jezabel e corre igual um doido da Jezabel. Todo mundo sabe disso. Foi, escondeu para a caverna, aquela coisa toda, e depois voltou tal. E tem aí o Eliseu, que nós aprendemos muito com ele. Ele tinha uma junta de boi. Ou seja, ele tinha uma junta de 12 bois. O pastor Itamar me corrige se eu estou errado, 12 bois dá 24, né? O senhor que entende bem de boi, né? Dá 24, certo? Né, Aurélio? Eram 24, era boi pra caramba, né? Ele estava ali trabalhando. Só que o Elias chegou, tocou nele. Naquele momento,
ele fala para Elias: deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E Elias disse assim: vai depressa, porque tu sabes o que eu te fiz. O Elias não disse para ele assim, ó, dá fim nessa boiada toda aí, rapaz. Ele não falou isso. Ele só disse assim, ó, vai depressa, porque tu sabe o que eu fiz. Mas o que é que ele entendeu? Eu não preciso mais disso aqui. E sabe de uma coisa? Eu vou matar esses bois, porque se eu der para alguém, eu capaz de voltar e vir aqui visitar os bois ainda. Vim aqui ver a carroça. Vou ficar com peninha. Vou ficar com saudadezinha. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou queimar tudo, botar fogo e fazer uma festa para essa galera. Não tem como eu querer voltar a vir ver os bois, porque agora eu vou servir ao Senhor que Elias também serve. Olhe bem. Sabe, queridos, nós aprendemos o que aqui com Eliseu? Eliseu deu aquilo que ele mais dava importância, era o instrumento de trabalho dele. Ou seja, naquele momento, ele quis dar aquilo que aos olhos humanos seria uma loucura. Qualquer um de nós aqui, se fôssemos amigos de Eliseu, nós ia pegar ele e ia querer dar uma surra de um gato morto até mear. Como que você vai fazer uma loucura dessa? Agora vai seguir um cara doido desse, um profeta desse que, pelo amor de Deus, nem se vestir direito, se veste? O que é isso, cara? Não, ele foi. Onde eu quero chegar, igreja? Acontece, amados, que nós precisamos entender que o próprio Jesus, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, quem concorda que ele é o Rei dos reis? Mas ele diz assim, ó, o Filho do Homem não tem nem onde botar a cabeça. As raposas têm os seus covis, mas eu não tenho nem onde botar a cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Eu não tenho nada para te oferecer. Sabe como é que às vezes eu me sinto bem? Quando eu me hospedo na casa da Marta, da Maria e do Lázaro. Lá eu me sinto bem, lá é o meu hotelzinho. Você quer me seguir? Ou seja, eu não tenho nada para te oferecer. Então eu quero que você entenda, eu não estou aqui pregando miséria e não estou pregando aqui que você deve agora deixar tudo que você tem e seguir a Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que você precisa entender que o Senhor está esperando de você um gesto de amor, onde você dê aquilo que você muito ama para Ele, porque você ama mais Ele do que aquilo que você tem. Me lembro daquela mulher Maria, que derrubou aquele perfume sobre Jesus, onde o Judas queria vender para os pobres, e ela pega e joga aquele perfume todo em cima de Jesus. Aquilo ela estava guardando com muito carinho, era para o seu enxoval mesmo, que ela era uma prostituta, mas ela pega e dá tudo para o Senhor. Qual era o interesse dela? Nenhum, amar o Senhor como Ele é. Então, amada igreja, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Eu vejo muitas pessoas querendo ministério, mas não fazem nada daquilo que é esforço seu. Vamos seguir o exemplo de Davi, quando ele vai e faz aquela oferta, Araúna quer dar tudo para ele. Ele diz, não, eu não quero ofertar ao meu Senhor aquilo que não me custe. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus não precisa da nossa oferta, mas quando fizemos pelo amor que nós temos por Ele, Ele fica muito feliz. Por quê? Porque o que mais Deus quer de mim e de você é que nós provamos que nós o amamos de verdade. Olha só o que Deus pede para Abraão, seu único filho. Ele pede para Abraão, e Abraão não hesita em fazer. Por quê? Porque ele não podia
amar mais o filho do que Deus. Olhe bem, amada igreja. Hoje nós estamos vivendo 3 dias de primícia. Com todo respeito, nós estamos vindo aqui e eu percebo que tem muitas pessoas que o máximo que estão oferecendo é o seu tempo para vir aqui. Queria dizer para você que essa igreja, ela não é uma igreja que tem espírito de religiosidade. É uma igreja que busca o Senhor, amém. Não vive com hipocrisia. Se você está aqui só porque você não tem que ir, porque afinal de contas, né? Você está totalmente errado. Sabe, queridos, nós precisamos ver que quando Eliseu faz isso, ele diz assim, ó, eu vou beijar o meu pai e a minha mãe, ou seja, depois que eu beijar ele, eu vou com o Senhor. Daí tem o seguinte, ele vai, e ele começa a ter uma aliança muito forte com Eliseu. Porque eu queria que você entendesse que Eliseu aqui, ele queria a unção de Elias. Só que ele não queria só a unção de Elias, ele queria a unção dobrada. É proibido, pastor? Não. Ele queria uma unção dobrada e tem mais uma coisa que nós precisamos aprender, queridos. A unção dobrada, ela só acontece se tiver aliança. Acontece que as pessoas, elas querem servir ao Senhor e não querem ter aliança. Não, eu tenho aliança com Jesus. Com todo respeito, se você não tem aliança com o teu pastor, por exemplo, está difícil você ter aliança com Deus. Afinal de contas, nós sabemos que você é dirigido pelo pastor. Você é dirigido por alguém. Você se submeteu a isso. Na verdade, hoje eu aprendi uma palavra mais profunda. Se sujeita a ser ministrado pelo seu pastor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sabe, queridos, essa aliança, ela é necessária porque nós não podemos confundir aliança com amizade. Amizade, tudo bem. Agora, aliança é algo que, sabe, como diz o nosso amado, as opiniões podem ser diferentes, mas a visão tem que ser idêntica, então existe uma aliança. Essa aliança primeiro com Deus, e olhe bem que se nós vimos para a Bíblia, Abraão, Isaac deu certo com Abraão, não porque era filho, porque tinha aliança. Jacó deu certo com Isaac, não porque era filho, porque tinha aliança. As coisas não funcionam só porque são um parente. Tem que haver aliança. Tem que haver aliança. Ou seja, por exemplo, pastor Itamar é casado com a Socorrinha. Os dois, isso é unha e carne. Ela defende ele defende ela, aquela coisa toda, aquele amoreco. Porque existe uma aliança. Se ela fica doente, ele fica doente também. Se ela fica feliz, ele fica feliz também. E assim é a Priscila e a Bel e todos os casais aqui que se amam. São assim porque eles têm uma aliança. Não é diferente com aquele que nós sabemos que é nosso líder, que é aquele que nos dirige. Porque, olhe bem, amados, nós precisamos entender que o que é que Eliseu fez? Eliseu deixou tudo e foi, e está aí o seguinte. Parece que eu estou até vendo Elias e dizer, meu Deus do céu, lá vem o Eliseu de novo. Vamos ler o que é que o Eliseu fez aí? Eu acho que tem uma galera aí também que deve fazer isso com o pastor, deve ficar agarrado, e do seu discípulo, Você que está no solidificar, você que tá, enfim, olha só. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os imolou. Peraí, mas é isso mesmo? Não, né? Agora é o 2 de Reis 2, do 1 ao 14. Vamos lá. Olha o que diz. Quando estava o Senhor para tomar Elias,
ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos, estava até meio macriado já. Continua. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Elias e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Mais uma vez, está queimado. Disse depois Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Vamos parar aqui. Pergunta para o teu irmão: você continuaria insistindo com o Elias? Diga isso, vai. Deixa eu só contar um negócio. Preste atenção. Ele queria uma unção dobrada. Elias vivia sendo perseguido. Elias, o Acabe amava ele, né? A Jezabel morria de amores por ele. Sabe, tinha um monte de coisa que eu vou te contar. Mas mesmo assim ele queria essa unção. Parece que ele estava querendo sofrer mais, né? Então ele continua. Então vamos lá. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Ele já estava assim, sabe? Ele estava aqui, ó. Né? Pede-me o que queres, eu te faço, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Coisinha pouca ele estava pedindo, vamos ver. Tornou Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou de um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-os em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixava cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou.
Amém, irmãos? Queridos, nós sabemos que se nós olharmos pelo lado, digamos, exibicionismo, nós vamos ver isso aqui como algo para fazer showzinho, né? Como muita gente já viu. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus sério. É um Deus que faz o impossível se tornar possível. Quero dizer para vocês que essas coisas que aconteceram com Eliseu só pôde acontecer devido a essa aliança que nós precisamos ter e também entender que nós precisamos dar para receber. Sabe, queridos, nós hoje, eu me lembro quando nós começamos esse ministério, alguém tinha que dar. E glórias a Deus, o Senhor me deu condição de eu fazer isso. Eu e a Sandra. E isso tem acontecido, glórias a Deus, tem dado continuidade. E hoje nós temos a continuidade do ministério abençoado. Quem concorda, diga amém. Por quê? Onde nós queremos chegar? Nós queremos que as coisas continuem. Sabe, eu vejo no pastor Abel, por exemplo, uma vontade muito grande de fazer sucessores, de fazer outros, e outros, e outros, e outros. Você concorda que ele está certo ou não? Está ou não está? Claro que sim. E para isso nós precisamos que venham acontecer pessoas que realmente dê continuidade. Quando Moisés foi reprovado por Deus, sabe o que é que consolou Moisés? É que ele tinha um substituto. Moisés ficou muito feliz, por isso ele disse, olha, você está vendo lá a terra prometida, Moisés? Estou. Que pena, você não vai chegar lá. Quem vai botar o pé lá é Josué. Só que eu me lembro que Moisés, ele ficou feliz, sabe? Poxa, que bom então. Eu não vou pisar, mas aquilo que nós começamos vai dar continuidade. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso, amada igreja, nós precisamos entender que com Deus nós não podemos barganhar. Nós estamos conversando essa semana e eu estava meditando em algo muito profundo. Tem muita gente que dá oferta para o Senhor, não porque ama Deus. Dá oferta para o Senhor porque, segundo a Bíblia, quem dá, Deus vai abençoar. Então é como se, sabe, é aquela tal história, né, pastor? Compara Deus como se fosse assim, eu vou jogar na bolsa, sei lá, vou arriscar para ver se dá, né? Eu vou dar aí uma oferta de 50 mil, vai que dá certo. Gente, não existe isso. O que nós temos que fazer para o Senhor é o quê? Nós temos que simplesmente dizer assim, vamos supor que se o meu celular valesse um monte, né? Não vale muita coisa. Eu vou dar isso aqui para a tesouraria da igreja. Mas eu não estou precisando dar. Eu estou bem até. Eu posso comprar mais 3 dias, mas eu quero dar. Quero dar. Por que eu quero dar? Porque eu amo essa obra. Quem é que está entendendo isso, gente? Nós precisamos entender que, sabe, queridos, nós não podemos fazer as coisas para o Senhor tudo pior. O nosso tempo de qualidade não é o melhor para Ele, sabe, tudo é o último. Hoje,
por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui hoje, o pastor, ele nos convidou, ele convidou a igreja para estar 3 dias aqui. Só que nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, igreja. Tem que ter um efeito, igreja. Tem que ter um encontro. Eu preciso entender por que eu estou aqui. Eu preciso entender. Sabe, queridos, hoje, por exemplo, eu tinha que fazer hemodiálise lá em Joinville. Mudei para cá, para Brusque. Não para fazer média com Deus, porque eu queria estar aqui hoje. Eu queria estar aqui hoje. Então, eu queria saber se você realmente queria estar aqui hoje. Eu quero que você saiba que o teu pastor está passando por você e jogando o manto em você e você não está notando. O seu pastor está jogando o manto no seu pescoço e você ainda está com o boi. Vem boizinho, boi. Larga esse boi, irmão. Quem está entendendo? Queima essas carroças, gente, pelo amor de Deus. Toda a vida dando desculpa. Vai acontecer um dia que você vai ser reprovado. Você tem medo? Você precisa entender que quem te sustenta é o Senhor. Sim, é o Senhor. E eu falo isso com autoridade. Porque eu sou sustentado pelo Senhor. Pastor Abel é sustentado pelo Senhor. Pastor Itamar é sustentado pelo Senhor. Nós vivemos do altar. E você, sabe o que você deve fazer? Glória a Deus que nós podemos ajudar os nossos pastores a ser sustentados. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém com alegria? Amém. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, essa aliança. Você tem que ficar contente sempre quando você vê, por exemplo, o seu pastor feliz, você fica feliz junto. Eu me lembro, quando eu leio aquela parte que os soldados de Davi foram pegar água lá para ele, lá no meio dos filisteus, correram o risco de vida, só para trazer água para o seu rei. Sabe, irmãos, eu estou 30 anos no ministério. Eu vi muitas pessoas que estiveram junto comigo, que não foram Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes é santo perto deles. Que me traíram e que hoje estão pagando um preço muito caro por ter feito isso. Mas também tem pessoas que me honraram e que hoje estão sendo honradas. Nós precisamos entender que aquilo que eu plantar, eu vou colher. E neste lugar, eu tenho certeza que eu estou pregando para alguns que o Senhor vai levantar e que vão ser a diferença neste lugar. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Querida igreja, o apóstolo Pedro, aquele que incomodou tanto, segundo o que todo mundo fala, o Pedro, um dia ele estava pescando. Ele estava pescando e não pegou nada. Você conhece bem essa passagem. Jesus estava lá, né, olhando, pregando e tal, e o Pedrão lá limpando a rede, coisa. Jesus disse assim: escuta, presta o teu barco para mim aí. Naquele momento, o Pedro deu uma oferta para o Senhor. Ele emprestou o barco para ser altar e não cobrou nada. Deu para Jesus.
E ele estava ali, estava escutando Jesus falar com o pessoal ficou mais longe, deixou ele para não poder vir comprimir Jesus. Depois que ele acabou a pregação, ele disse para Pedro, Pedro, agora tu joga a rede lá. Ele ficou meio assim, porque ele já tinha a noite toda pescado, tinha limpado a rede. Você sabe que para limpar uma rede não é fácil. Eu vejo os pescadores lá limpando a rede, eles até choram da raiva, principalmente quando eles não pegam nada. Mas ele estava lá limpando. De repente Jesus disse, oh, joga a rede aí de novo. Meu Deus, né? Jogar a rede, o senhor tem certeza? Tenho. Pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Olhe bem, eu vejo ali Pedro confiando e dando o seu tempo, ou seja, para o Senhor. E ele pega a última redada, né, de peixe, porque o que é que Jesus fala para ele? Bom, Pedro, a partir de agora você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Aleluia. Mas primeiro ele precisou dar, entender. E quem foi Pedro? Pedro, mesmo sendo como Pedro, ele teve essa aliança maravilhosa com o Senhor, depois de negou, tá, aquela coisa toda. Mas Pedro curava pessoas com a sua sombra. Pedro chegou naquela porta e disse, ouro e prata eu não tenho, mas levanta e anda em nome de Jesus. Pedro foi na casa daquela mulher, daquela costureira, ela morreu, estava todo mundo triste, ei, vai para lá que eu vou ajoelhar. Ela ressuscitou aquela mulher. Amados, eu estou pregando nesta noite para um grupo de pessoas que quer unção, mas que precisa de aliança. Mas eu tenho aliança com Deus, pastor. Tudo bem, se você tem aliança com Deus, você tem aliança com a tua igreja, com a igreja que você faz parte. Nós precisamos ter essa aliança, irmãos. Precisamos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho agora.